boa noite, prezado, tudo bom? Eu vou fazer uma apresentação agora sobre a avaliação do impacto socioambiental da adoção do carro elétrico no Brasil. Quem foi o autor foi o João e esse artigo é de 2018, tá? Então, muitos dados aí são de 2016, 2017, 2018, mas como eu apresentei hoje sobre o carro elétrico, achei legal continuar a pesquisa em relação a isso e tudo mais. Uma pessoa que foi um pouquinho mais a fundo nas pesquisas, né? Então vamos lá. Bom, falando um pouquinho do resumo, né, do que se trata o trabalho, ele realiza uma avaliação do impacto socioambiental de adoção de carro elétrico, tanto no Brasil quanto em Santa Catarina, por meio do levantamento bibliográfico sobre o assunto, e também para adotar veículos com essas tecnologias massivamente no país, é necessário avaliar qual o possível impacto do consumo adicional na matriz energética brasileira, bem como os desafios de sua implementação a nível social. A diminuição da emissão dos gases prejudiciais ao meio ambiente que essa mudança pode propiciar foi considerável, porém, a falta de incentivos para a adoção desses veículos, suas diferenças técnicas em relação aos veículos convencionais e uma possível resistência do consumidor, né, também tem que contar, para alterar conceitos já fixados, podem se tornar grandes barreiras para essa evolução dentro da infraestrutura de transporte brasileiro. As palavras-chave utilizadas foram veículos elétricos e híbridos, matriz energética, geração de energia, emissão de CO2 e impacto socioambiental. Bom, falando um pouquinho da introdução, né, ele contextualiza, né, antes de começar a falar do tema. Então, a evolução da tecnologia, preocupação com o meio ambiente e saúde das pessoas traz à tona discussões de abrangência global, né, acerca da adoção de veículos elétricos. O Brasil é um país com foco muito grande em energias renováveis e sustentáveis, mesmo tendo um consumo de fontes poluentes, como o petróleo, né, bastante considerável. A adição de veículos que minimizam ou nulificam a utilização de combustível fóssil podem ser encarados como um avanço considerado de toda a sociedade. E, por conta do cenário em que estamos inseridos, podemos esperar resultados animadores na redução de gases poluentes e menor poluição sonora em grandes centros em um futuro próximo. Ou nem tanto, né? Segundo a apresentação que eu fiz hoje. Bom, o artigo, né? Ele foi dividido em 5 capítulos, né? Então, o primeiro capítulo, que seria o 2, né? Ele está inserido o histórico de veículos automotores, funcionamento de motores de combustão interna, ciclo Otto e ciclo diesel, dos veículos elétricos e híbridos. Ele fala um pouquinho de cada coisa. No capítulo 3, ele fala sobre a estrutura de matriz energética brasileira e as diferentes técnicas utilizadas para a geração de energia. Também apresenta a situação atual da frota brasileira de veículos a combustão, híbrido e elétrico, né, atualmente no nosso país. No 4, discussões sobre possíveis aspectos sociais e econômicos gerados por uma mudança na frota de veículo no país, né? Ele contextualiza, é bem bacana. E no 5, ele dá as considerações finais e propostas de trabalhos futuros. Travou aqui, ai meu Deus. Bom, no capítulo 2 achei super interessante as coisas que ele falou, né? Tanto que eu trouxe aqui, ó, pesquisei lá no Google, tá? A fotinha do Etienne Lenor e o Nicolas Otto. Foram caras fundamentais aqui no que eu vou falar. O primeiro automóvel a possuir um motor de combustão interna, que é MCI, essa sigla vai ser bastante usada, surgiu em 1860, desenvolvido por esse rapazinho aqui, que é o Etienne. O projeto do belga era movido a gás de carvão, sendo que percorreu em torno de 11,2 km durante 3 horas. Anos mais tarde, o engenheiro alemão Nikolaus Otto, que é esse segundo rapaz, construiu um motor com 4 tempos, observando a ideia inicial de Lenor e aplicando melhorias, né? Tem que melhorar. Após descobrir a relevância da compressão da mistura do combustível com o ar antes da queima. A grande maioria dos automóveis utiliza esse motor a combustão interna, né, que é o MCI, de ciclo de Otto ou ciclo diesel, que eu já vou mostrar e falar um pouquinho. São utilizadas em veículos há muito tempo e possuem como uma das suas características um funcionamento por meio de explosões sincronizadas no seu interior.
Então aqui tá os dois ciclos, né? Esse é o ciclo de trabalho dos motores do ciclo Otto, que é 4 tempos, e esse é o ciclo de trabalho dos motores ciclo diesel, que também tem 4 tempos. Então, ambos têm admissão, compressão, combustão e escape. A principal diferença é que o ciclo diesel teve sua proposta apresentada na década de 1990 por Rudolf Diesel. O princípio de um funcionamento de um motor que utiliza o ciclo diesel é bastante similar ao do ciclo Otto, que foi esse aqui, sendo que a ignição ocorre por compressão ao invés de uma centelha gerada pela vela e somente ar comprimido para a câmara. Essa é a principal diferença. Aí ele fala um pouquinho dos tipos de veículo, né? Então ele fala dos elétricos, que atualmente o veículo elétrico é composto por bateria, pelo motor e por um controlador. Opa! Que são essas 3 fotinhas aqui, né? Que é o motor, o controlador e a bateria. E a função da bateria é armazenar a energia que o motor utilizará para ativar as rodas, ocasionando a transformação de energia elétrica em energia mecânica. O controlador regula o fluxo de energia, né? Esse rapazinho aqui regula o fluxo de energia enviado que o motor recebe, controlando a velocidade na qual a roda irá girar e também o sentido da sua rotação. A adoção de veículo elétrico no Brasil ainda pode ser considerada uma realidade distante. Em 2018 era, em 2022 também é. Mas enfim, diferentemente de países da comunidade europeia, não há quaisquer incentivo ao comprador para a realização da compra ou manutenção de seu veículo. A realidade atual demonstra falta de incentivos por conta dos custos marginais, da forte proteção na produção de etanol e isenção de cobrança do IPVA, limitando somente para alguns estados. Estes desafios acabam exercendo forte influência na decisão dos cidadãos pela adoção de um veículo elétrico. E o preço também, né? Vamos ser sinceros. Aí ele fala também que atualmente tem 3 tipos de sistema híbrido, né? Tem o sistema em série, que o MCI ele aciona o gerador responsável por alimentar o motor elétrico. Tem o sistema em paralelo, onde ambos os motores, o elétrico e o de MCI, gera tração, mas apenas um deles é o principal responsável pela locomoção do veículo, enquanto o outro provê um auxílio extra caso a potência do supracitado seja insuficiente. E tem o sistema misto, né, um pouco de cada, onde se torna possível que os motores atuem de forma isolada ou simultaneamente, sendo que ao trabalhar em conjunto, um dos motores fornecerá energia cinética e o outro ficará encarregado de gerar energia elétrica. Então aqui a gente tem aqui a comparação entre o veículo elétrico, híbrido e híbrido plug-in, né, que eu já cheguei a falar sobre isso no trabalho hoje. Mas o elétrico, ele é 100% elétrico, 100% livre de poluentes e basta carregar e seguir em frente. Então tem uma autonomia grande. Já o híbrido, sem tomada, mais eficiente que motores a gasolina. E o plug-in vai em frente e carrega na tomada se quiser, né? E ele tem desse jeito. Aí ele fala um pouquinho sobre a oferta de energia elétrica por fonte, né? Que a maior parte aqui no nosso país é hidráulica ainda, né? Mas tem um pouquinho de eólica, gás natural, derivado de petróleo, solar, carvão e biomassa. E também ele mostra e fala bastante no texto sobre a oferta interna de energia, né? Onde tem o petróleo, outras fontes, enfim. Ele trata 2 temas aí. No capítulo 3, ainda falando um pouquinho, né? Eu achei esse capítulo super interessante, até deixei de rosinha aqui esse parágrafo. Por quê? De acordo com a pesquisadora do FGV, né, lá da Fundação Getúlio Vargas, a Tatiana Bruce, os grandes responsáveis por uma rápida adoção de veículos elétricos em outros países acaba sendo derivado do quê? De subsídios provenientes do governo. Então, o governo incentiva, por exemplo, o que eu achei interessante, na China, o governo subsidia em torno de 30% a 50%. Gente, 30% a 50%, quase metade do valor do carro. Do valor de um carro elétrico, pois um dos itens mais custosos é justamente a bateria, que foi o que eu comentei hoje na aula. Por conta desses fatores, a venda de carros híbridos e elétricos no Brasil ficou em torno de 5,9 mil em 2011 e 2016.
né? Hoje a gente já viu que era em torno de, no último ano de 2021, era em torno de 27 mil. Então já deu uma melhorada, mas ainda assim é pequeno, né? Comparado com o mundo. E o carro que teve o maior número de vendas em 2016 foi o Toyota Prius. Aí ele traz também uma comparação dos custos, né, do Toyota Corolla e do Nissan Leaf. Ele fala bastante do Leaf no trabalho, né? Então ele mostra que, por exemplo, um Corolla gasolina, um custo anual de gasolina é em torno de 1,1438 litros e o Leaf é zero, porque, né, ele é a bateria. O uso anual de eletricidade, 0 kW. O do Leaf seria de 3.620 kWh no ano. O desempenho, 12 km por litro. E o do Leaf seria 27 kW por 100 milhas. O custo de manutenção do primeiro ano, em torno de $3.000. O do Leaf, $2.000. Custo anual de combustível ou eletricidade. O do Corolla, que é a gasolina, em torno de 844. O do Leaf seria de 615. Emissões anuais, né, em libras de gás carbônico, 9.000. O Leaf, 2.000. Então, isso é um dado bem importante, bem bacana. Outra coisa aqui que ele fala é sobre o custo cumulativo anual de propriedade, né, do Toyota e do Leaf, sem subsídios de aquisição à esquerda e com subsídios de aquisição. Aí agora passando para o capítulo 4, né? Que o capítulo 4 está relacionado à implementação de veículos híbridos elétricos no Brasil. Então, o que ele fez? Ele fez um estudo, né? Esse autor, João. Então, o que ele fez? Para calcular a frota de veículos para os anos de 2023, 2028 e 2033, que é essa parte aqui da direita, será feita uma estimativa do crescimento de veículos leves entre 2008 e 2018, no Brasil em 2018, conforme exposto nessa tabela. A taxa de crescimento escolhida foi de 25%, pois é um valor próximo ao crescimento apresentado entre 2013 e 2018. Adicionalmente, o crescimento da frota entre 2008 e 2018 foi de 76,69%, sendo que o crescimento acumulado de 25% a cada 5 anos, entre 2023 e 2033, proporcionou um aumento estimado de 95,31% da frota, demonstrando números otimistas para o período proposto. E aqui tá, né, o gráfico, ou a tabelinha, desculpa. Aí ele também fala, igual eu falei, ele fala bastante sobre o Toyota, né? Que eu acredito que nessa época tenha sido o ápice, assim, eu acredito que tenha sido o carro mais popular da época, além do Leaf, né? Que pelo que eu entendi, o Leaf ia ser lançado em 2018, alguma coisa assim. Então aqui ele fala, exemplo de carro híbrido elétrico vendido no Brasil, né? Tem o Toyota Prius, que é o popular, tá vendo? Do mercado brasileiro. Ele é híbrido, tá? E ele era vendido em 2017 por R$120 mil, autonomia de 613, então é um número alto, e uma eficiência de 6, km por real, né, por BRL. E o BMW i3 ele é um carro 100% elétrico e mais econômico do país, né? Então ele tem uma autonomia de 312 km, um preço de 170 mil e eficiência de 11,8. A diferença é que, no geral, o Prius ele tem até 50 km por hora e funciona exclusivamente com motor elétrico e a durabilidade da bateria é estimada em 10 anos. E uma nova, né, tipo, se precisar trocar, é em torno de R$10 mil. Já o BMW, ele é o único vendido no Brasil com motor 100% elétrico, né, em 2017 ou 2016 na época. Possui pequeno motor com 2 cilindros para recarregar a bateria e um tanque de 9 litros. Bom, e aí ele vai citar algumas coisas relacionadas ao meio ambiente, né, relacionado à produção, relacionado a vários itens. Então ele começa falando que é comum associar a adoção de veículos híbridos e elétricos com impactos causados na matriz energética do país que pretende implementá-los. Porém, cabe ressaltar que poderão ocorrer mudanças em alguns setores da produção também, né? Ou seja, dos lugares que estão fabricando os carros, exigindo a adaptação das empresas para tratar de um cenário totalmente novo.
né, alguns pontos que podem ser enumerados. Então, ele cita 4 pontos aqui. Carros elétricos não possuem escapamento e, por conta desse detalhe, diversas empresas especializadas na produção dessa peça específica tendem a perder a demanda gradualmente, até desaparecer, né? Se no futuro ser só carro elétrico. Outro ponto, a utilização da frenagem regenerativa promove um uso menos acentuado por parte dos freios, e a produção em massa de peças de freios também passará por mudanças, caso a adoção desses veículos. Bom, enfim, então, né, eu estava falando dos freios, agora o terceiro ponto. Empresas que produzem óleos lubrificantes para motores veiculares também serão afetadas, pois veículos elétricos não utilizam óleos ou mangueiras para o seu funcionamento. Empresas responsáveis por testes de emissão de carbono no meio ambiente não terão mais utilidade devido à política de emissão zero apresentada por esses veículos. Outras mudanças que também deverão acontecer nas cidades é que alterando drasticamente a percepção que os cidadãos possuem sobre o meio que vivem, né? Então, 3 pontos que ele cita. A política do zero emissão trará benefícios consideráveis para o ar em grandes centros. Imagina São Paulo, sem aquela poluição na marginal. Favorecem a saúde das pessoas, gerando economia para os cofres públicos, que precisarão investir cada vez menos nessa parte. A poluição sonora, que é gerada pela frota de veículos movida a esse tipo de negócio, também deverá gradativamente desaparecer, proporcionando uma maior qualidade de vida para os habitantes da cidade, e uma possível mudança na temperatura a nível global também. Bom, concluindo então, o trabalho, no contexto ambiental, o aumento na utilização de veículos capazes de emitir uma menor quantidade de poluentes tem influência direta em todos os cenários propostos no estudo. O aumento da frota de híbridos elétricos culminaria em 2033 uma redução na emissão de gás carbônico na atmosférica em cerca de 74 mil toneladas no Brasil e 4 mil toneladas em Santa Catarina. Neste caso, o aumento no consumo elétrico teria como vantagem uma redução significativa no uso de combustível fóssil e redução significativa na emissão de gases poluentes, gerado pelo deslocamento dos veículos. Com uma maior quantidade de veículos híbridos e elétricos circulantes, se estima que ocorra um aumento na oferta de cursos e especializações para preparar novos e antigos profissionais da área. Além disso, alguns setores de fabricantes de peças específicas sentirão a necessidade de alterar ou adaptar sua linha de negócios para manter a competitividade. Por último, ele conclui também que não há dúvidas quanto aos benefícios que o veículo elétrico pode trazer para a vida das pessoas, principalmente em grandes centros, com maior quantidade de veículos, a redução na emissão de gases e ruídos certamente são fatores significantes e que afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas. Entretanto, sem incentivos governamentais para a diminuição dos custos e impostos de veículos portadores dessa tecnologia, ocorrerá um retardo na sua adoção, que é o que a gente está vendo, né? Algumas oportunidades de melhoria que o próprio autor fala seria 4. Analisar o impacto do consumo de energia adicional nas linhas de distribuição, realizar a relação entre um consumo adicional de energia com a redução do consumo de combustível fóssil, analisar um estudo que aborde um cenário de integração entre smart grids e os veículos elétricos no Brasil, avaliar o impacto causado no consumo de energia elétrica no Brasil, considerando a migração da frota de veículos comerciais para elétricos. Bom, finalizou o trabalho, parabéns, maravilhosa. Agora eu vou falar qual é o objetivo do trabalho. Buscar parâmetros e comparar as tecnologias de um carro elétrico, bem como impacto que a adoção dessa tecnologia pode causar na sociedade brasileira no setor de geração de energia elétrica. Para mim, Tainara, quais são as oportunidades de melhoria no trabalho dele? Falar em relação à economia, né? Porque o autor ele não fala nada sobre valores e eu acredito que certamente vai impactar a economia de alguma forma. Ele poderia fazer alguma projeção ou uma expectativa do que poderia acontecer. E também em outras regiões, né? Porque no trabalho ele fala perspectiva tanto para o Brasil quanto para Santa Catarina, né? Ele só ficou falando de Santa Catarina. E aí eu acredito que ele poderia fazer essa projeção, né? Tudo que ele fez em relação a Santa Catarina para uma região, que no caso são
estados que são os que mais compram, geralmente, né? Que é o que eu tô vendo atualmente em 2022. Que eu vi, né, com o Arthur, que na região do Sudeste é o estado que mais compra carro, né, elétrico, que mais tem um poder aquisitivo, porque a galera do Sudeste, né, onde tem mais indústria e tudo mais, toda aquela ladainha. Então eu acredito que São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, enfim, pessoal, as cidades, né, da região do Sudeste, né, eu acredito que seria bem impactante os números, assim, sabe? E é isso, obrigada, prezado. Bom final de semana. Tchau, tchau.